Fala galera, eu me chamo professor Fernando Pacífico, somos o Morpho Applied e na videoaula de hoje iremos falar sobre o reflexo fotomotor direto e o reflexo fotomotor consensual. Antes de iniciarmos e nos aprofundarmos na videoaula de hoje, temos que diferenciar aqui dois termos. O primeiro deles é midríase e miose. É importante destacar que existem dois músculos bem importantes para essas funções. O primeiro deles é o músculo constrictor da pupila e o músculo dilatador da pupila. Quando há a contração do músculo dilatador da pupila, ocorre a dilatação da pupila e é exatamente o que nós chamamos de midríase. Quando o músculo constrictor da pupila se contrai, existe o que nós chamamos de contração da pupila e nós também entendemos como miose. Ou seja, midríase é exatamente a dilatação da pupila e por dilatar o diâmetro pupilar vai estar aumentado, ou seja, vai haver o aumento do diâmetro pupilar, enquanto que na miose haverá uma diminuição do diâmetro pupilar em consequência da contração do músculo constrictor da pupila. E por que nós estamos falando sobre midríase e miose? Porque o reflexo fotomotor, assim como qualquer outro reflexo, é um ato motor involuntário, em que haverá uma resposta frente a um estímulo. Como o próprio nome diz, reflexo fotomotor. O estímulo não poderia ser diferente de um feixe luminoso, ou seja, um estímulo luminoso. Esse estímulo luminoso trará como resposta a contração do músculo constrictor da pupila, ou seja, a miose. Então, o estímulo luminoso irá trazer a contração da pupila e por conseguinte, a diminuição do diâmetro pupilar. Mas como isso acontece? Todo reflexo, ele tem aqui alguns pontos importantes a serem destacados. Então, todo reflexo vai apresentar um estímulo, uma aferência, um centro motor, uma eferência e uma resposta. É importante destacar que a aferência é tudo que se dirige da periferia para o sistema nervoso central. E tudo que vem do sistema nervoso central para a periferia, nós dizemos isso no que se refere ao sistema nervoso, aos nervos, certo? Nós nos referimos como eferência. Assim podemos entender como aferência o que for sensitivo e eferência o que for motor. É importante também destacar que, como aferência do reflexo fotomotor, nós vamos ter aqui o nervo óptico. E o nervo óptico apresenta vários tipos de fibras. As mais conhecidas são as fibras retino-calcarinas. Por que ela recebe esse nome, retino-calcarinas? Porque elas partem lá da retina e se dirigem até a área visual primária que fica localizada no sulco calcarino. Então essas fibras estão relacionadas com a percepção visual. No entanto, o nervo óptico apresenta também outras fibras que não estão diretamente relacionadas com a percepção visual. Uma delas a gente pode observar nesse reflexo. Então, as fibras são chamadas fibras retinopretectais. Como o próprio nome diz, elas se originam lá na retina e vão para uma área específica lá do mesencéfalo chamada área pretectal, que corresponde exatamente ao centro motor, ao centro de integração. Ou seja, aquele centro que vai receber a informação aferente, vai desencadear uma informação eferente e essa informação eferente vai culminar na resposta, que é o reflexo propriamente dito. A eferência vai se dar por meio de dois nervos cranianos, o nervo oculomotor e os nervos ciliares curtos. E a resposta final vai ser exatamente a miose, ou seja, a contração do músculo esfíncter da pupila e, por conseguinte, a diminuição do diâmetro pupilar. É importante também destacar que esse nervo, chamado nervo oculomotor, ele vai apresentar fibras ele apresenta dois componentes funcionais. Então, um primeiro componente funcional, ele vai apresentar fibras motoras, ou seja, fibras eferentes somáticas e fibras eferentes viscerais.
Quando a gente fala fibras eferentes, a gente está falando de fibras motoras, ou seja, o nervo oculomotor é um nervo exclusivamente motor. Ele não apresenta fibras sensitivas e, por conseguinte, ele só vai apresentar fibras motoras. Essas fibras motoras, elas são tanto somáticas, que vão se distribuir para os músculos extrínsecos que estão relacionados com a movimentação ocular, como ele também vai apresentar fibras que são fibras viscerais. E fibras viscerais se originando do tronco cefálico, só podemos lembrar do sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático. Nós sabemos que um outro nome para o sistema parasimpático é o sistema crânio-sacral, ou seja, por conseguinte, o nervo oculomotor carrega fibras parasimpáticas. Como a gente pode observar nessa imagem aqui, eu tenho o bulbo ocular direito e o bulbo ocular esquerdo. No bulbo ocular esquerdo, nós estamos observando aqui, certo, o estímulo, que é um feixe luminoso que está incidindo nesse bulbo ocular. Esse estímulo ele vai trafegar pelo nervo óptico, passar pelo quiasma óptico, trato óptico, e quando ele chega lá no corpo geniculado lateral, ele não vai fazer sinapse, e por meio do braço do colículo superior, ele alcança a área pré-tectal, os neurônios da área pré-tectal. É importante destacar que a área pré-tectal ela apresenta corpos celulares, e a gente não encontra corpo celular sem axônio. Aonde encontrar um axônio é porque ele se originou de algum corpo celular. Se eu encontro algum corpo celular, ele vai originar algum axônio. E esses axônios originários aqui da área pré-tectal, eles vão se distribuir para um outro núcleo, também na região do mesencéfalo, tanto ipsilateralmente como contralateralmente. Esse núcleo é chamado núcleo de Edge-Westphal, também chamado de núcleo oculomotor acessório. E como núcleo, por definição, é um acúmulo de corpos de neurônio, esses núcleos têm que possuir axônios. Esses axônios eles vão corresponder exatamente aqui às fibras pré-ganglionares que fazem parte do sistema nervoso parasimpático e que cursam pelo nervo oculomotor, até a sinapse, até a região aqui do gânglio ciliar. O gânglio ciliar, por definição, também é chamado de acúmulo de corpos de neurônio. Um gânglio nervoso é um acúmulo de corpos de neurônio. Só que como está localizado fora do sistema nervoso central, nós não vamos chamar de núcleo, vamos chamar de gânglio. Então, por definição, gânglio é um acúmulo de corpos de neurônio fora do sistema nervoso central. E se nós temos corpos de neurônios, temos que ter axônios. Então, esse gânglio aqui ciliar vai emitir aqui axônios que vão formar o que nós chamamos de nervos ciliares curtos. Esses nervos ciliares curtos vão fazer inervação do músculo constrictor da pupila e que vai ocasionar exatamente a constricção da pupila, o que nós chamamos de miose. O que é interessante falar também é que nessa área pré-tectal aqui, esse estímulo que iniciou no bulbo ocular esquerdo, que alcançou a área pré-tectal, ele também vai emitir fibras, como eu falei já anteriormente, para o núcleo Edge-Westphal do lado oposto. E a mesma coisa vai ocorrer. Os axônios irão partir, cursar pelo nervo oculomotor como fibras pré-ganglionares, fazer sinapse no gânglio ciliar do lado oposto, que vai emitir aqui os nervos ciliares curtos que vão fazer inervação dos músculos constrictores da pupila do lado oposto. O que nós chamamos isso daqui de reflexo fotomotor consensual. Ou seja, mesmo o estímulo sendo de um lado, a contração ocorre ipsilateral, e aí nós chamamos de reflexo fotomotor direto, como também acontece contralateralmente, e aí nós chamamos de reflexo fotomotor consensual, que é a contração da pupila, ou seja, a miose, do lado contralateral ao estímulo. Nessa última imagem aqui a gente pode observar esse mesmo complexo, certo, oculomotor, e que dentro desses núcleos do complexo oculomotor nós vamos encontrar o núcleo oculomotor acessório ou de Edge-Westphal. E aí ele vai emitir seus axônios que vão aqui, observe que aqui corresponde ao nervo oculomotor, ele tem essas fibras aqui na cor rosa, que são as fibras eferentes somáticas, e as fibras em azul que são as fibras eferentes viscerais.
Ou seja, o nervo oculomotor tem fibras que são somáticas e viscerais, e as fibras viscerais são fibras parasimpáticas. Essas fibras pré-ganglionares vão aqui cursar no nervo oculomotor, vão formar o próprio nervo oculomotor e vão fazer sinapse aqui no gânglio ciliar. Desse gânglio ciliar vão partir aqui fibras que vão fazer inervação do músculo constrictor da pupila. Então, reflexo fotomotor direto é um reflexo que terá como resposta a miose, ou seja, a contração do músculo constrictor da pupila e diminuição do diâmetro pupilar em resposta ao estímulo luminoso ipsilateralmente. Só que se eu emito um jato de luz no olho direito, haverá um reflexo tanto no olho direito do nosso paciente, como também no olho esquerdo. Essa contração do músculo esfíncter da pupila do lado contralateral ao estímulo que foi dado, nós chamamos de reflexo fotomotor consensual. Então, espero que eu possa ter ajudado a todos. Peço que todos escrevam os seus comentários, certo? Perguntem algo que tenham dúvida, ou sobre essa aula, ou sobre qualquer outro tema. Ativem o sininho, se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal. Abraço!